Daniel, capítulo 3, versículo 17 e 18. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva, eficaz, poderosa, tua palavra que é a verdade, e nós cremos no poder da tua palavra. Fale conosco, nos oriente. Nós não viemos aqui hoje para obter mais informações, não é isso. O que nós queremos aqui hoje é sermos transformados pelo poder da tua palavra. Fale conosco, nos direcione, nos guie, nos dê luz e discernimento para receber a mensagem do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Querida igreja, irmãos, você sabe qual é a diferença de um termômetro para um termostato? Termômetro é mais simples, porque nós já estamos acostumados, principalmente os pais, né? Acostumados a comprar e a usar para medir a temperatura, né? Então, um termômetro, ele mede a temperatura. O objetivo dele é só esse. Ele não consegue mudar a temperatura, ele consegue identificar qual é a temperatura. Hoje até os carros, né, estão com termômetro. Você olha no painel do carro, 6 graus. Aí você não sabe se fica dando volta no carro ou desce do carro. Você é obrigado a descer, né? Mas tá tão frio lá fora, né? Então os termômetros estão espalhados aí pela cidade também, dizendo quantos graus está fazendo. É para isso que serve um termômetro, para medir temperatura. É só isso. O termostato, ele já é diferente. Ele mede e regula. Então, ele não vai dizer qual temperatura está. Ele vai identificar se aquela temperatura é ideal ou não, e ele vai regular. Isso é que faz um termostato. Inclusive, o nosso corpo tem, né? Um termostato no nosso cérebro. Uma parte do cérebro tem um termostato. Para dizer se o seu corpo está na temperatura ideal. Se não tiver, ele vai mandar sinais. Vai mandar sinais, você vai começar a suar, sentir calafrios, você vai ter alguma dor, o termostato vai dar algum sinal que o seu corpo não está na temperatura ideal. E assim também, hoje tem os termostatos elétricos, né? Então, eu quero que esse ambiente fique em 26 graus. Ele vai sentir o ar, vai medir o ar, vai dizer, não, está 32. Tem que esfriar um pouco para ir chegando na temperatura ideal da qual eu fui lá programado para ficar. Irmãos, é interessante que quando eu leio o livro de Daniel, eu sinto a temperatura subir, porque tem fornalha, né? Tem homens sendo jogados no meio do fogo. Mas também eu sinto a temperatura esfriar,
Quem é frio para jogar um outro homem numa cova para matar? Que gelado, que frio que é alguém que lida com outra pessoa, com outro ser humano, desta forma. Mas aqui é um termômetro. Que gente de coração gelado, que gente de coração frio, ou que gente que é tão frio que é capaz de jogar o outro no fogo para se queimar. Daniel tem as duas histórias. Mas, por outro lado, quando a gente olha a história desses 3 jovens aqui, eu li apenas 2 versículos, nós lemos, mas o capítulo 3 conta a história desses 3 jovens. E quando nós olhamos a história deles, esta comparação aqui ganha vida. Porque ao mesmo tempo que parece que tem gente que são frios, gelados ou tão perversos a ponto de jogar outros em fogueiras, nós temos 3 jovens que a reação deles muda o ambiente. Eles percebem o que está acontecendo e eles conseguem influenciar para mudar aquele ambiente. A palavra que eu quero dizer para vocês aqui nessa noite é baseada no tema corações que aquecem o mundo. Porque a história do mundo daquela época foi mudada por causa de 3 jovens que viram o que estava acontecendo, sentiram ali toda aquela frieza, mas o que eles decidem fazer? Eles decidem mudar a temperatura, porque eles não eram um aparelho de medir temperatura. Eles estavam mais para um termostato, alguém que vai influenciar no ambiente que ele está vivendo. O cativeiro babilônico, irmãos, o livro de Daniel é uma história do cativeiro babilônico. É um ambiente bem diferente de outros cativeiros, sabe? Porque até então, ao longo da história, Israel estava sendo escravo, mas na sua própria terra. Eles não saíam da sua casa para serem escravos em outros lugares. Os invasores que invadiam Israel chegavam, dominavam e escravizavam na própria casa. Eles diziam: fica aí na sua casa, fica aí na sua terra, plante, semeie, plante, na hora da colheita nós vamos colher, nós que vamos colher. Vocês são nossos escravos. Então, fique morando aí na sua casa, more na sua terra, trabalhe, semeie, plante. Olha que plantação linda, chegou a hora da colheita. Nós que vamos colher, não são vocês. Era uma escravidão que eles, pelo menos, tinham o conforto ali da sua casa, da sua terra. Quando, então, a Babilônia sitia Jerusalém, escraviza Israel, eles tiram eles da terra e levam, então, para a Babilônia e outra parte para a Síria. Então, é um cativeiro diferente de outros que eles já tinham. Eles tinham experimentado isso no Egito, que era uma terra estranha. Só que o que acontece? No Egito ainda não tinha a terra prometida. A terra era uma promessa. Mas eles já tinham experimentado esse tipo de escravidão em uma terra estranha. Mas a partir do momento que Deus deu uma terra para eles, e que eles então passam a habitar na terra prometida, não há mais uma escravidão desse jeito. E aí é a Babilônia, o lugar ideal para Deus moldar identidades. Talvez você ache que o melhor lugar que Deus vai moldar o seu caráter, talvez você ache que o lugar mais ideal que Deus vai moldar a sua identidade, quem você
talvez seja desfrutando de um bom emprego, talvez seja desfrutando de um bom lugar, um bom ambiente. Irmão, é nas provações, é nas lutas que você tem um ambiente adequado para ser conhecido como filho de Deus. Não é em um ambiente, aquele ambiente que você diz que eu estou vivendo uma maravilha. Minha vida está uma maravilha. Não é. Os lugares mais adequados para Deus moldar o seu caráter, as suas atitudes, é no meio das lutas da vida. Babilônia não é um lugar só de escravidão. Inclusive, a Babilônia continua aparecendo na Bíblia, não é só na escravidão que os profetas falam. Se você ler Apocalipse, tem Babilônia. Lá no Apocalipse tem lá, caiu a grande Babilônia. Porque Babilônia se tornou não apenas definição de um país, mas de uma situação aonde nós passamos, aonde nós enfrentamos. Então, Babilônia aqui não é só para escravizar, para que eles pudessem trabalhar e construir e fazer coisas para os babilônicos, não. Veja que quando eles são escravizados, claramente, leia durante essa semana, leia de novo, leia mais uma vez, se você nunca leu, leia a primeira vez o livro de Daniel. A Babilônia queria converter o pensamento, as convicções, os valores dos exilados. Não era só, nós queremos que vocês trabalhem, não. Nós queremos que vocês pensem igual nós pensamos. Nós queremos que vocês tenham as convicções que nós temos. Nós queremos implantar os nossos valores na sua vida. Sabe aquele valor que você ama a Deus, que você adora a Deus, que você segue a Deus? Esquece. Nós queremos agora novos valores para corromper a sua vida, a sua identidade. Isso é a Babilônia. A Babilônia não é só escravizar para trabalhar, é um sistema que quer dominar a mente, as atitudes. Olha, por exemplo, Daniel. Daniel diz, não, eu não vou participar dos manjares do rei. Daniel, deixa de ser besta, abre mão disso, Daniel. Participa aqui. Participa, se contamina um pouquinho aqui. Não tem problema, não. Fica um pouquinho aqui, um pouquinho com o seu Deus, pelar e pecar. Daniel, fica tranquilo, isso aqui é um lugar bom, você vai ter uma boa comida, uma festa, você vai ter um bom lugar. Daniel, eu não vou me corromper. Olha, está proibido orar, não pode orar mais. O rei vai lá e assina o edito, não pode orar mais. Veja que a Babilônia não é só um lugar para carregar cimento, não, irmãos. A Babilônia é o lugar que quer dominar a mente, que quer dominar no que você acredita. Se você for orar agora e se ajoelhar, é só perante o rei. Daniel desobedece. Por quê? Lá no Novo Testamento explica por que Daniel desobedece. Porque importa antes obedecer a Deus e depois aos homens. Daniel desobedece, continua orando. Ele está disposto a morrer por isso. Não tem problema. Babilônia é esse contexto que quer contaminar o pensamento, as atitudes. E para isso, nem que for preciso criar pressões, impor ritos, dar uma certa ilusão de uma sedução intelectual, ameaçar até a própria alimentação que a pessoa faz. Nabucodonosor ergue uma estátua de ouro. Uma estátua de ouro e ordena que todos se curvem. A ideia não é só religiosa, irmãos. A ideia é política, é emocional, é simbólica, é fazer com que o indivíduo se ajuste ao clima. Olha que clima que nós estamos. Agora você se ajuste a esse clima que nós estamos aqui. Junta-se a nós na idolatria a Nabucodonosor.
A maioria se curva. Quem já leu o texto sabe. A maioria se curva. A maioria se rende. Exceto os 3 hebreus que se recusam. Eles não permitem ser influenciado por aquela temperatura ali. Eles não permitem que aquela frieza espiritual da Babilônia atacassem, ferissem. Eles não adoram. Alguém até já perguntou, né? Cadê Daniel? Porque no texto só aparece Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, ao que tudo indica, Daniel não estava nesse momento, porque Daniel estava numa posição junto ao governo da Babilônia que viajava, fazia muitas rotinas ali de viagens, e naquele exato momento Daniel não estava lá, porque senão seriam 4 a dizer que não iriam adorar ao rei, porque aquela estátua de ouro, porque Daniel, inclusive, já tinha dado provas também, deu provas, né, sobre a oração e a desobediência dele a Nabucodonosor para não orar. Irmãos, veja aqui, nós temos um princípio muito grande. Porque os dias que nós vivemos hoje, continua assim também. Nós estamos todos os dias sendo tentados na sedução desse mundo, nas imposições, nas pressões. Todos os dias nós estamos sendo tentados. Uma multidão ainda continua se curvando perante as ideias, os pensamentos, perante essa cultura, aonde tenta influenciar você sempre para a coisa errada, sempre para o mal. Muita gente ainda continua se curvando. E então, nós precisamos decidir. Você precisa se decidir também. Se você vai também se ajoelhar com a multidão, ou se você vai perceber o ambiente e dizer, opa, peraí, esse ambiente aqui, eu vou ter que mudar aqui a temperatura para que eu possa permanecer com Deus e também influenciar outros a sair desta frieza da qual eles estão envolvidos. Para isso, irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que manter a sua convicção, mesmo sozinhos. Eles estavam sozinhos, ninguém acompanhou eles. A multidão se ajoelhou perante a estátua. Eles mantiveram a convicção. Sozinhos, vamos permanecer. Eles definiram uma postura de fé. Eles poderiam ter várias outras posturas. Por exemplo, medo. Eles poderiam ter. Gente, se a gente não ajoelhar aqui, nós vamos morrer hoje. Então ajoelha, senão a gente morre. Poderia ter essa postura de medo. Eles poderiam, por exemplo, ter outra postura, que talvez não é o medo, mas todo mundo ajoelhou. Vamos ajoelhar também, porque nós podemos ir com a maioria. Vamos com a maioria. A maioria se ajoelhou, vamos também nos ajoelhar perante a estátua. Mas o que eles preferiram? Manter uma postura de fé, de confiança em Deus, sem seguir os outros e sem ter medo do que lhes poderia acontecer. E assim, então, eles estabeleceram reverência a Deus, enquanto toda a multidão, todos os outros, reverenciaram o ídolo, a estátua de ouro. Eles estabeleceram que eles iriam manter uma postura de reverência a Deus. E aí,
Três termostatos conseguiram mudar o ambiente de uma multidão. 3 mudaram uma atmosfera. Foram fiéis, exalaram coragem, expuseram a fragilidade dos falsos deuses, anunciaram esperança até a beira da fornalha. Eles disseram: Deus pode nos livrar. Esses homens, eles não reagiram, não se adaptaram ao ambiente, pelo contrário, eles definiram o ambiente. A presença deles obrigou o próprio rei a reconsiderar quem realmente tinha poder. Até o rei, eles não só sobreviveram ali ao fogo, mas eles trouxeram Nabucodonosor, o rei da Babilônia, a declarar. Versículo 29. Não há outro Deus que possa livrar como este. Não há. Porque a postura deles acenderam fé até no coração de quem não crê. Meus irmãos, quais os conselhos eu quero dar para vocês aqui nessa noite? Qual é o sentido dessa palavra hoje? Qual é o sentido dessa palavra na sua vida? O que essa palavra tem a ver com você? O que Deus, que te trouxe aqui hoje, quer falar com você por meio desta palavra? É o seguinte: toda geração tem suas estátuas de ouro. Todas. Eu posso olhar para a minha filha e ver a geração dela e dizer: o que está acontecendo com essa geração? Mas e a minha geração? Que o meu pai disse: o que está acontecendo com essa geração? E a geração do meu pai, que meu avô diz: é um negócio inacabável, não acaba. Porque toda geração tem suas estátuas de ouro, irmão. Todas. Pressões sociais, culturais, emocionais, espirituais, ambientes. Toda geração tem ambientes que tentam baixar a temperatura da sua fé, da sua integridade, da sua devoção. Toda geração tem ambientes, lugares, situações que tentam esfriar você, acabar com a sua fé, desanimar, desencorajar você. Não adianta pais que estão aqui olhar para a geração dos filhos e dizer: ah, meu Deus, essa geração está perdida. Meu irmão, seu pai falou isso da geração sua. E o pai dele, e assim foi. Cada geração tem os seus ídolos, as suas estátuas de ouro, tem as situações que querem te corromper, que querem te levar para o mau caminho, que querem tentar você, que querem acabar com a sua fé, que querem te derrubar. Só que sabe, irmão, ser termômetro é fácil. Você identifica, você vê, está acontecendo isso no mundo, está acontecendo aquilo no mundo. Não, eu estou vendo, eu estou percebendo. A questão não é se você está vendo ou se você está percebendo. A questão é o que você está fazendo com esta temperatura que está aí nesse mundo. O que você está... Perceber a temperatura é fácil. Ver o que está acontecendo. Só que nós podemos ver e não fazer nada. Nós podemos ver e não nos importar. Nós podemos ver e agir com a mesma frieza espiritual na onde nós estamos vendo coisas acontecendo que nos afasta de Deus. O termômetro segue aí a multidão. Faz aí o que os outros estão fazendo. Faça o que acha legal. Faz isso, não tem problema. Faz aí você. Não precisa mudar a temperatura, não. Faz, se os outros estão entrando aí, em vícios,
em situações, faça também. Todo mundo faz. Se nós sabemos qual é a temperatura e não fazemos nada, nós estamos parados, é o termômetro. Ele está parado, só vendo a temperatura, está ali. Mas o que Deus está nos chamando hoje? Deus está te chamando para que o seu coração esteja alinhado com Deus. Deus está te chamando hoje, não é amanhã, sabe? Não é amanhã, é hoje. Deus quer você hoje. Hoje, Ele quer a sua vida, a sua história, o seu tempo, a sua existência. Hoje, para que você ande alinhado com a vontade dEle. Para isso, você vai ter que ter decisão de permanecer firme. Você vai ter que decidir por isso. A minha decisão é esta: permanecer firme. Quando tudo ao meu redor é flexionado, tudo ao meu redor é um negócio assim que é normal, é legalizado. Tudo ao meu redor é flexível. Não, 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 não. Eu vou permanecer firme em Deus. Eu vou permanecer firme, eu vou ter valores em Deus. Mesmo que tudo ao meu redor está tentando me derrubar, ou está tentando me influenciar, está tentando me corromper, está tentando me levar para longe de Deus. Eu vou tomar uma decisão, a decisão eu vou permanecer firme. Isso quer dizer que você vai ter uma chama da fé acesa, mesmo quando o ambiente é hostil. O ambiente é hostil. Não estou dizendo que pode vir a ser, eu estou dizendo que é. Hoje, aonde você vive, o ambiente é hostil. Porque a sua fé está sendo atacada. Os seus valores, a sua família está sendo atacada. Nós vivemos em um mundo aonde as pessoas fazem questão de atacar a fé, os valores, a família. Mas se você carrega convicções com você, preste atenção, irmão. Se você carrega convicções com você, você não vai depender do que acontece externamente. Você não vai depender se alguém está te aplaudindo, se alguém está concordando com você ou não, se alguém está zombando de você ou não. Se você carrega com você convicções, você não vai ser corrompido por alguém que te oferece um caminho errado. Você não vai ter problema com isso, porque você carrega com você convicções. Sabe, meus irmãos, quando nós sabemos quem nós somos, nós não vamos deixar que ninguém fale para nós quem nós deveremos ser. Os jovens que estão aqui, os adolescentes, não deixe que ninguém diga para você como você deve ser. Você não aceita isso. Não aceita isso. Se alguém chegar para você querendo dizer quem você deveria ser, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo, você deveria experimentar aquilo, experimenta aquilo outro. Você fala, peraí, não, sai para lá. Eu sei quem eu sou. Não é você que vai dizer quem eu devo ser. Eu sei quem eu sou. Se você tem convicção, você não vai ser corrompido. Você não vai entrar nas ideias das pessoas que querem o seu mal. Você não vai entrar nas ideias das pessoas que você até acha que é gente boa, que é seus amigos. Se está querendo dizer para você quem você deve ser, não é gente boa. Você deve carregar com você convicções. Leve contigo convicções. Porque se você carrega convicção, não vai depender dos seus resultados,
não vai depender de alguém dizendo quem você deve ser, você já sabe quem você é. E quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou uma testemunha viva de que a presença de Deus é real. Eu sou uma testemunha viva de que Deus é vivo e Ele vive em mim. E Ele molda e transforma a minha vida. E quem eu sou? Eu sou um filho amado de Deus. Eu sou aquele que reconhece que depende do seu pai. Eu sou. Quem eu sou? Eu sou uma pessoa. Eu sou gente. Eu sou ser humano que depende de Deus. Essa postura, ela vai mudando o ambiente. Se é na escola, tem essa postura. Muda o ambiente. Se é no trabalho, na empresa, tem essa postura. Muda o ambiente. Se é na família, principalmente, tem essa postura. Muda, o ambiente muda. Seus amigos, gente que era incrédula, não acreditava em Deus por causa das suas convicções, por causa da sua postura, vai acendendo também no coração de outras pessoas para também reconhecerem a Deus como o único Deus. Irmãos, a fé, aquela fé que permanece em pé, enquanto todos se curvam, essa fé, ela transforma qualquer ambiente, qualquer atmosfera, ela muda. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles nos lembram que a pergunta não é, irmãos, a pergunta não é, vai fazer frio hoje? Qual a temperatura? Sabe essa pergunta que nós usamos para puxar assunto? Você chega perto de alguém, né, não conhece, não sabe, você chega perto de alguém e fica, tá frio hoje, né? Puxa o assunto, né? Eu tô puxando assunto. Ou, que calor, muito calor hoje. Sabe essa conversa? A pergunta que não é essa, irmão. Se tá fazendo frio ou se tá fazendo calor. A pergunta que não é essa. A pergunta principal aqui é: qual é o ambiente que eu estou? Qual é o lugar aonde eu estou? Qual é o impacto que eu estou causando nesse ambiente? Qual a atmosfera que eu estou mudando nesse ambiente, uma vez que o meu coração está diante de Deus? Que a minha vida está diante de Deus. Então, cuide aí, irmão. Cuide aí, porque talvez a sua vida já está ligando sinais, dando sinais. Olha, faça alguma coisa para mudar o ambiente. Porque se o termostato, né, na parte do cérebro, se ele não funciona, você em pouco tempo vai morrer. Porque você vai estar queimando de febre e o termostato não está fazendo nada para regular. Então, fique atento para que você não seja só uma pessoa que fica identificando erros. Olha ali, olha, errado, tá errado. Identificando aquele termômetro, olha, errou, foi para 38, opa, errou, foi para 35. Errou um pouquinho mais, já foi para 40. Não fique atento para você não ser essa pessoa que fique só apontando os erros, só numerando os erros. Fique atento para você não ser essa pessoa. Mas para você ser a pessoa que pode ajudar a transformar ambientes. Ajudar a transformar vidas. Essa é a história desses 3 jovens.
que mantiveram convicção, postura, não deixaram se corromper. Não deixaram se corromper. Porque eles, o coração deles, a vida deles estavam diante de Deus. Meu irmão, eu sei que há muita coisa querendo te corromper. Eu sei disso, que há muito querendo te corromper nesses dias, nesse momento. Há muita coisa querendo esfriar a sua fé, atacar. Há muito ambiente hostil, carregado. Você, nessa noite, está sendo chamado para ser uma testemunha viva de que a presença de Deus, ela é real, é verdadeira e ela transforma vidas. Tenha convicção, não seja uma pessoa sem convicção. É importante que você tenha convicção. Posicionamento, se posicione. Se posicione com fé. Não fique lá e cá, não. Eu sei aonde eu tenho que ficar. Eu sei a vida que eu tenho que viver. Eu sei o que Deus tem para mim. Eu sei qual é a expectativa de Deus na minha vida. Porque o que Deus tem para nós, irmãos, é bem. É bem. Deus não quer o seu mal. Deus não quer te punir. Deus não quer a sua condenação, não. Deus quer o seu bem. Ele quer te abençoar. Ele quer a sua salvação. E que nós possamos, então, ter a convicção de alguém que está curvando perante a idolatria da nossa geração, mas está de pé, com fé em